Neste momento, meus irmãos, minhas irmãs, vamos refletir sobre o tema Jovens, sejam cristãos autênticos. Para que possamos melhor refletir a palavra de Deus neste momento, vamos ouvir a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, os versículos, no capítulo 6, versículo de 12 a 15. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, tudo é permitido para mim, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido para mim, mas não deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Ora, Deus eliminará tanto aquele quanto estes. Mas o corpo não é para a união ilegítima, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará pelo seu poder também a nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvimos aí uma mensagem fundamental para refletirmos este tema: jovens, sejam cristãos autênticos. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém fazer. Esta mensagem nos fala da importância de discernirmos. Deus nos dá liberdade, mas muitas coisas não convém que façamos, para que de fato, meus irmãos, minhas irmãs, possamos viver o projeto de Deus. Mas o que é ser um cristão autêntico? Para que possamos entender melhor esta reflexão e tentarmos compreender, para tentarmos viver o projeto de Deus por meio desta mensagem de Deus neste dia, possamos compreender primeiro o que é autenticidade. Viver a autenticidade cristã é viver a fé sem deixar nenhuma dúvida, é viver a fé verdadeira, é ser fiel, é ser cristão legítimo. Então, quando Deus nos convida a vivermos esta juventude de forma autêntica, Ele nos convida a viver a fé verdadeira, a viver a autenticidade, a viver uma fé sem sombra de dúvidas, acreditar, conhecer a nossa fé, para que de fato possamos vivê-la de forma coerente com o projeto de Deus. Como ser cristão autêntico? Nós jovens pejoteiros, jovens em geral, nós vivemos uma fase que muitas vezes dificulta esta vivência da fé autêntica, essa cristandade autêntica. Mas como viver isso? Como podemos viver essa autenticidade na nossa fé? Primeiro nós devemos lembrar que somos batizados, e ao sermos batizados, nós dizemos sim à vida cristã e não à vida pagã. Então devemos honrar este sacramento, honrar este sacramento em que nos dá liberdade para sermos cristãos, nos dá a oportunidade de nos tornarmos cristãos. Então, honrar, viver o batismo, não apenas ser um cristão porque foi batizado, mas porque somos batizados, devemos viver a nossa fé, a nossa comunidade, as nossas pastorais, a nossa igreja. Então devemos honrar e viver o batismo. É um dos pontos fundamentais para que nós cristãos possamos ser autênticos. Servir as nossas pastorais. É fundamental que nós possamos viver a nossa fé servindo as pastorais. Não basta apenas dizer que sou cristão, mas viver esta cristandade, viver o exemplo de Cristo dentro das nossas pastorais, buscando servir. Participar das santas missas, ser cristão autêntico também inclui viver a participação das santas missas, principalmente as dominicais, que tem um preceito obrigatório. Nós somos convidados a cada domingo participar das santas missas. Levar o entusiasmo. Nós que somos jovens, nós temos esse espírito entusiasmado, não no sentido de ser cismado, mas entusiasmado, de querer levar a alegria, o fervor da juventude. Então, viver isso, levar isso para as pastorais, para que as nossas pastorais
Não fique nessa monotonia, essa coisa que vai, o fogo, ardor missionário vai enfraquecendo. Então, vamos levar esse entusiasmo da nossa juventude, pelas nossas pastorais, para dentro da nossa igreja, para que de fato possamos viver esta cristandade autêntica, ser jovens cristãos autênticos. Precisamos ser uma PJ cristã autêntica, meus irmãos. Esta mensagem de hoje é especial para todos nós pejoteiros, porque nós devemos ser uma PJ autêntica cristã. Cristã autêntica. Por que dizemos isso? Por que precisamos disso? Porque muitas vezes nós vamos levando de uma forma superficial as nossas missões de jovens. É preciso conhecermos a palavra de Deus. É preciso conhecermos, estudarmos, é preciso lermos, é preciso usarmos a Bíblia para lermos, para estudarmos, para conhecermos a mensagem de Deus, para que possamos conhecer o que Deus quer para cada um de nós. Então precisamos ser pejoteiros que estudam a palavra de Deus. Isso é fundamental para a nossa vida de fé, para as nossas missões. É preciso sermos pejoteiros conhecedores dos documentos da nossa igreja. Na nossa igreja existem tantos documentos, tantas coisas importantes para sabermos. Nós muitas vezes nem lemos nem sequer os documentos da CNBB escrito para a nossa PJ, para os nossos jovens. Muito menos o catecismo, muito menos o Código de Direito Canônico. É preciso conhecermos isso. É preciso realmente, meus irmãos e minhas irmãs, sermos PJs atuantes nas missões da igreja. Muitas vezes esquecemos disso e vamos vivendo apenas uma PJ em que faz encontro ali, encontro aqui e nada mais disso. Mas ser PJ cristã autêntica é viver a missão da igreja, não só a missão específica da pastoral da juventude, mas colocarmos aos nossos jovens atuantes nas nossas missões, das nossas paróquias, dos nossos setores missionários, das nossas áreas pastorais. É preciso engajarmos, ser jovens atuantes nas missões. É preciso engajarmos nas nossas missões paroquiais. Porque muitas vezes não passamos de grupos de 4 paredes, onde reunimos uma vez por mês e de lá nada sai. Apenas um momento para reunir, para brincar e por aí fica. É preciso sermos jovens que vivem a nossa fé, não só de aparência. É preciso buscarmos vivermos esta fé autêntica cristã. É preciso engajarmos nas missões da nossa paróquia. É preciso nós, como membros da Pastoral da Juventude, nos tornarmos dizimistas nas nossas paróquias. Engajarmos nesta missão fundamental para as missões acontecerem, que é por meio do dízimo. É buscar ser uma PJ que envolva na comunidade, buscando mais jovens, e esse jovem vai frutificando dentro das nossas paróquias, dentro das nossas comunidades. Nossos grupos de jovens, nossos grupos de bases, temos também que focar num ponto fundamental para que possamos viver essa juventude cristã autêntica. É preciso sermos os grupos de catequese. Mas como assim? Viver, catequizar a nossa juventude. Infelizmente, hoje nós temos uma realidade muito complicada dentro dos próprios grupos de jovens. Os jovens entram e saem dentro dos grupos de jovens e não têm o conhecimento necessário do que é a nossa igreja, da importância da Santa Missa, não sabe o que realmente é viver a fé cristã católica, não sabe de fato, não conhece de fato a nossa igreja católica. E muitas vezes vai desviando o foco, vai vivendo uma fé totalmente alienada dentro das nossas comunidades. É preciso vivermos uma catequese, uma verdadeira catequese dentro dos nossos grupos de bases, para que possamos ser verdadeiros cristãos autênticos.
Por isso, esta mensagem de hoje: jovens, sejam cristãos autênticos nas nossas comunidades. É preciso educar na fé. A nossa missão como pastoral da juventude também é educar os nossos jovens, que muitas vezes, mesmo dentro de um grupo de jovens, começa a se perder, começa a viver uma vida desregrada, começa a viver uma vida não condizente com a vida de cristão, não condizente com a vida de católico. É preciso ter uma catequese especial dentro dos nossos grupos para que de fato vivamos o amor de Deus. É preciso orientar, é preciso buscar sermos santos de calças jeans. É preciso vivermos esta santidade dentro dos nossos grupos. Como viver esta santidade? Buscando viver o projeto de Deus, conhecendo a palavra, conhecendo os documentos da nossa igreja, conhecendo e buscando viver o projeto de Deus nos nossos grupos, dentro das nossas paróquias, dentro das nossas comunidades. É preciso sermos espelhos. Jovem pejoteiro deve ser espelho. Espelho para quem? Para toda a comunidade, para toda a paróquia. E principalmente para os jovens que não são de igreja, não são jovens que vivem a igreja, que vivem a pastoral da juventude, que vivem as pastorais das nossas paróquias. Porque tudo é permitido, mas nem tudo me convém. E hoje vivemos uma realidade um pouco triste dentro da nossa juventude. Hoje, quantos e quantos jovens vivem de dentro da igreja, são das equipes de pastorais das nossas paróquias, mas aí começa a viver uma vida desregrada, especialmente porque a fase da juventude é uma fase do namoro. É a fase do namoro, e aí não namora como cristão, não namora como católico, e aí não namora de forma adequada à vivência da fé cristã, e depois simplesmente vão lá e se juntam. Esquecem de que nós, como cristãos católicos, devemos honrar os sacramentos, porque a vivência simplesmente só junto não é de acordo com o projeto de Deus. E aí? Nós somos jovens de grupo de jovens, nós somos jovens da igreja, estamos vivendo isso? O que os outros irão pensar de nós? É preciso buscarmos ser espelho, viver corretamente, nós como pastoral da juventude, nós como grupo de jovens, como jovens de igreja. Se nós jovens de igreja estamos vivendo errado, como podemos ensinar os que não conhecem a verdade a viver na verdade? Então é preciso que nossos grupos de jovens orientem essa juventude, toda a nossa juventude, a honrar os sacramentos, a viver, a zelar pelo seu corpo, porque aqui a palavra que nós ouvimos hoje coloca isso, que não possamos viver na imoralidade. Uma das imoralidades que fala aí é o sexo fora do casamento, e isto é muito comum dentro da juventude, dos namoros da juventude, porque esquecem de viver para Deus, não buscam força para superar esses momentos, que não é fácil viver o namoro cristão, viver o namoro santo, mas é possível. E cabe a cada um de nós, irmãos e irmãs, queridos jovens pejoteiros, líderes dos grupos de bases, coordenadores de pastorais da juventude, a buscar viver esta catequese dentro dos nossos grupos, orientar a viver a santidade, orientar a sermos cristãos autênticos, a sermos jovens espelho dentro da comunidade, jovens que vivam um grupo de jovens, mas não somente dentro das reuniões do grupo, não somente nos encontros da pastoral da juventude, não somente nos encontros dos grupos de jovens, mas que participem das santas missas, que fora da igreja também é exemplo de cristão, que possam viver a cristandade dentro e fora da igreja, honrar os sacramentos, namorar como cristão, logo após noivar-se e casar, viver o sacramento do matrimônio, porque a vivência somente junta é contrária ao projeto de Deus. Devemos catequizar quantos e quantos jovens hoje são de grupo de jovens, viveu um grupo de jovens, passou até mesmo 5, 10 anos dentro do grupo de jovens, aí namora e simplesmente
e simplesmente vai lá e amanceba aí com a sua namorada, a jovem amanceba com o seu namorado. Isso não é a vivência para ser vivida por jovens de igreja, por jovens pejoteiros, por jovens de grupo de jovens. Meus irmãos e minhas irmãs, saibamos viver como jovens de igreja, saibamos viver como jovens pejoteiros. Como viver essa autenticidade na juventude? Orando e vigiando para discernirmos o que é correto, o que não é correto, para que saibamos viver a vida como cristãos autênticos, para sabermos superar essas desigualdades, esses problemas, para superar essas adversidades. Ser pejoteiro cristão autêntico é deixar o tudo pode para viver a missão conforme os ensinamentos de Cristo. Muitas vezes vamos vivendo uma vida dentro de grupo de jovens como se tudo pudesse. Não é proibir de tudo, mas é ensinar o caminho correto. Não é o tudo pode, mas é sim ensinar o caminho correto. É trocar a alegria mundana pela alegria cristã, a alegria de viver para Deus, de viver com Deus, a verdadeira alegria. Viver de fato o nosso batismo, o nosso chamado, e deixar de ser cristãos que viva com o pé no mundo e um pé dentro da igreja. Como diz a palavra de Deus, ou frio ou quente, porque morno nem o diabo quer, porque ele vomita. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, viver o amor de Deus dentro das nossas pastorais, principalmente nós pastorais da juventude, vivermos esta catequese, buscar viver esta vida de acordo com o projeto de Deus. O que adianta vivermos um grupo de jovens que não tem fruto? O grupo de jovens é para frutificar, e esse fruto não há nada melhor do que o fruto da santidade, e santificando nossos jovens a viver conforme o projeto de Deus, conforme a vivência cristã. O convite de Deus hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é: jovens, sejam cristãos autênticos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.